Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a seguinte pergunta, né? Para que serve o neutro? O neutro da choque? Da onde que vem o neutro? Né? Essas e outras perguntas, né? Eu vou responder nesse vídeo. Quem está interessado no assunto, né? Assista o vídeo até o final, beleza? Bom pessoal, desde o advento, né, quando foi descoberto a corrente alternada, né? Aquele tempo da Guerra das Correntes entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né? Aí teve o surgimento do transformador. Aí o transformador, né, ele é constituído de bobinas, essas coisas todas, né? E ele tem a função de rebaixar ou aumentar a tensão, né? Então o neutro, ele vem no centro da esteira do transformador, assim, ó. Então, o desenho construtivo de um transformador é assim. Aqui seriam as bobinas, né? Certo? Digamos assim, fase L1, L2 e L3. Né? Conseguiu detectar que no centro dessa estrela aqui, né, ele forma um neutro. Né? Então, se na minha tensão de rede aqui, ó, eu vou ter aqui 380 volts, o meu neutro, né, eu vou ter aqui eu vou ter um neutro, uma saída de neutro aqui, né, e vou passar a ter uma tensão de linha de 220 volts. Tá? Então, só para ficar claro aí, de onde é o surgimento desse neutro. Né? Aí vem outras questões, né? Para que serve o neutro? Né? Eu vou responder isso aí, pessoal. Eu não vou inventar, né? Eu gosto muito de pesquisar. Dentro da NPS 5410, a gente vai tirar tudo aqui sobre as funções do neutro, né? Para que serve o neutro, né? O fio fase tem que ser igual ao fio do neutro, né? Qual é a cor do fio do neutro? Então vou explicar isso aqui tudo direitinho, né? Então me acompanha aí. Então pessoal, acompanhando os nossos estudos, né? O fio neutro, né? A diferença que tem do fio neutro para o fio terra, que o fio neutro, né? Ele é constituído, ele faz parte do circuito elétrico, né? Ele tem um potencial de zero, né? E ele faz com que as coisas funcionem, né? O fio neutro a gente precisa dele. Aí pergunta, e todo canto tem neutro? Não. Existem locais que é chamado de rede bifásica, né? Que são dois fases, né? Fase e fase, né? Aquele exemplo que eu acabei de dar na lousa, né? Se eu tenho uma tensão de linha igual a 220, né? Então eu não preciso de neutro lá, né? O neutro ele vai sair a metade, acho que é dividido por raiz de 2, né? E meu neutro lá vai dar uma tensão muito baixa, pequena, né? Só você dividir por raiz de 2, você pegar 2 e dividir por raiz de 2. Aí assim, nessas regiões, né, principalmente no sul, que a tensão lá é 110, né, a gente tem lá uma trifásica de 220, né? Aí no centro do neutro lá é que vai dar os 110 volts. E para eles conseguir 220, ele vai ter que usar duas bifásicas, né? Fase 1, fase 2, né? Então tá aí. Então o neutro, né, ele serve para o quê? Para que o circuito ele funcione. Aí a diferença do neutro para o terra é que o terra é um sistema de proteção, né? Eu fiz um vídeo aí sobre aterramento, né? Os tipos de aterramento, e a gente conseguiu perceber vários tipos de aterramento, né? Que é o TT, TI, TC, essas coisas todas aí. Aí, outra coisa também, pessoal. O fio neutro, ele precisa ser azul, né? Qual é a cor do fio? A cor do fio neutro, né? Aí lá na INVES 5410, 5410, né? 54, lá no item 6.1.5.3, ele deixa bem claro lá pra gente, né? Não se atrapalhar, né?
Ele diz o seguinte, ó, qualquer condutor isolado, cabo unipolar ou via de cabo multipolar utilizado como condutor de proteção, não errei aqui pessoal, é o outro, é o 6.1.5.3.1, porque estava marcado aqui, mas eu estava estudando para outra coisa, mas é o 6.1.5.3.1. Qualquer condutor neutro isolado, cabo unipolar ou via de cabo multipolar utilizado como condutor neutro deve ser identificado conforme essa função, né? Em cada identificação por cor deve ser usado a cor azul claro. Não precisa ser azul claro, você pode usar qualquer azul que vai diferenciar do outro, né? E aquele período que eu falei é do terra, né? Então são os únicos condutores que tem cor diferente, que é o condutor, que é o terra e o condutor neutro, certo? Aí bem aqui na frente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui na frente a gente vai falar sobre. A gente vai falar aqui sobre, né, se o cabo neutro tem que ser igual o fase, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro aqui da AMR, né? Dentro da AMR aqui, ó, ele diz o seguinte aqui, ó. Tem uma tabelazinha bem aqui. Ele vai determinar, né, a fase entre o neutro Bom pessoal, aqui na tabela 8, né, da NBS 5410, né, a gente vai falar aqui a diferença entre bitolas, né, entre neutro e fase, né, acima de 25, né, cabo de 25 milímetros, né, qualquer seção menor é igual a 25, né, nós temos, ó, se o fase for 25, o neutro também vai ter que ser 25, certo? 25 milímetros por fase e 25 por neutro, né? Aí, passou disso aí, ó, se eu tiver, aí você vai fazer o cálculozinho, né? Passou de 25, vai ser a seção do condutor menor ou igual a 25, né? Então, se o meu cabo vai ser lá, ó, se ele vai ser, se ele tem 35, né? Vai ser menor ou igual. Então, se eu boto um condutor de 35, eu vou botar um neutro de 25, certo? Está dizendo lá, menor ou igual a 25, certo? Aí vamos ver aqui assim, ó. Se eu tenho um cabo de 70, uma fase de 70, né? Então, eu vou colocar, se eu tirar aqui 70, vou calcular aqui, ó. 70 menos 25, né? Eu posso colocar um cabo de 25 a 35, né? Se eu tiver um cabo, vou botar aqui de 150 milímetros, cabo 150, um cabo de 150, né? Aí eu posso colocar no máximo 125, se eu não quiser gastar muito, mas até um de 70 vai, né? Então, ele não pode ser menor e nem igual menor igual a 25, né? Então, se eu tenho 150, eu não posso ser menor que 25, nem igual a 25, né? Tem que ser um patamarzinho menor aí, né? Se eu tenho 150, eu boto um de 70, a metade. Entendeu? Então vamos aqui, outra coisa aqui, ó. Outra dica aqui, pessoal, boa aqui pra gente, ó. Uma dica aqui, ó, no condutor neutro, né? No item 6.2.6.2.1, 62621. O que é que ele diz aqui, ó? Eu já vi muita gente fazer isso aí. Você está fazendo instalação, aí você puxa o neutro até o final, digamos aqui da residência, né? Da residência, né? Você puxa fase neutro, aí sai jogando, aí sai puxando, vai fazendo a ramificação, né? Do neutro,
para cada circuito, né? Aliás, para um circuito só. Aí não pode, ó. No item 6.2.6.2.1 diz, ó, o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito, né? Aí você vai perguntar assim, mas o que é o circuito? Como é que eu vou saber o circuito? O circuito é quando você divide ele através de disjuntor. Digamos assim, o quarto, né? O casal é um circuito, né? Então vai um neutro para lá, para as tomadas, para a luminária, né? Aí lá para a cozinha é outro circuito, né? Então vai um disjuntor e vai um neutro para lá. Aí vai para as tomadas específicas e vai para as tomadas geral, certo? Uma tomada específica só para geladeira, uma só para micro-ondas, né? Né? Então, nesse caso aí, o neutro tem que ser dividido. Você não pode pegar o neutro e sair puxando para todo mundo, né? Não pode fazer isso. Isso conforme a lei, a regra que está dizendo, né? A NBR 5410, né? Aí vamos ver mais aqui, ó. O que ele fala aqui? O condutor neutro de um circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor de fase. É porque isso aí, daquela tabelinha que eu falei lá, ele já é abaixo de 25. Né? Quando for abaixo de 25, né, a bitola do neutro vai ser a mesma bitola do fase. Né? Aí o que tem mais aqui? Bom, aquela coisa que eu falei lá aqui, ó no 6.2.6.2.6, ó, 6.2.6.2.6, e assim, ó, num circuito de fase com neutro e cujos condutores de fase tem uma seção superior a 25 milímetros, né, quando a fase é 25, eu falei daquela tabelinha, né? A seção do condutor neutro não pode ser inferior à dos condutores de fase, né? Sem ser inferior aos valores indicados na tabela 48, né? Que é a tabela que eu acabei de falar aí, né? Sobre se eu tenho um de 25, eu boto 25. Se eu tenho um de 35, eu boto o neutro de 25. Se eu tenho um de 50, né? Eu posso botar um de 25 ou um de 35. Para garantir, eu boto 35. Se eu tenho um de 70, eu posso botar um de 25. Mas para garantir, eu boto de 30, o de 35. E assim vai, entendeu? Já pensou, eu vou instalar, porque geralmente o neutro, ele, principalmente na indústria, né, as fases ele é mais espaçamento de motor, né? Então as bitolas do carro tem que ser maior. Mas geralmente tem neutro que é só para usar em comando, para contactor, né? Para lâmpadas, pequenas luminárias, né? E o que vai pesar mais são sobre os motores, né? Aí nesse caso aí, o fase tem que ser bem maior, né? Bem maior, diga assim, de acordo com o projeto, né? Com cálculo de queda de tensão e tudo mais, isso aí. Então, pessoal, a gente falou aí, né, sobre, eu expliquei para vocês de onde é que vem o neutro, né? Que é no centro da estrela do transformador. Vou deixar aqui o transformador. Todo papel transformador, né? Aqui que pisa da rua. Mas existem outros tipos de transformador, que é dependendo da subestação, né? Se é subestação aérea, se é subestação linear, né? A gente falou aí sobre as cores, né? A cor que predomina o neutro é o azul, né? A diferença que tem do neutro para o filter, né? Que o neutro ele é usado para o circuito, né? Ele faz parte do circuito elétrico, e o terra ele é propriamente dito só para proteção, né? Aí eu pergunto assim, o fio neutro ele dá choque? Dá, ele vai dar choque sim. Vou explicar já para vocês, né? Eu fiz um vídeo passado, eu expliquei para vocês até onde vai chegar a fase. Como detectar
como detectar o neutro rompido, né? Vou deixar um card aqui no final do vídeo, certo? Vamos detectar o neutro partido, né? Aí o neutro, todo mundo sabe que ele tem potencial zero, mas mesmo assim ele não vai deixar de dar choque, né? Ele vai dar choque se ele estiver desligado, todo o circuito estiver desligado, né? Então eu vou explicar para vocês aqui, ó, qual é a condição de um neutro dar choque. Então pessoal, eu vou desenhar um circuitozinho aqui, né? Um circuitozinho simples, né? De uma lâmpada, que vai servir exemplo para as outras coisas, certo? Ó, eu tenho aqui, ó, eu vou ter aqui meu fasa, eu vou ter o meu neutro. Aí eu tenho um circuito aqui, ó. Tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um disjuntor, né? Aqui eu tenho um interruptor, né? Quando eu fechar os dois aqui, né? Ele vai acender aqui e minha lâmpada aqui, certo? Vai acender a lâmpada. Mas, se por acaso eu mostrei esse exemplo no vídeo passado, que se eu tiver um rompimento aqui desse neutro, certo? Ó, voltando aqui, ó. No momento que o disjuntor está aberto, o interruptor está aberto, né? E aqui é a minha cargazinha chegando bem aqui, ó. Quando eu chego na casa. Nesse momento aqui eu tenho potencial zero. Eu tenho 0 volts. Por quê? Porque aqui não está circulando corrente, ó. Então eu vou ter meus 0 volts aqui. Aqui eu vou ter 220 em potencial com o neutro, né? Se eu não tiver neutro, então eu tenho 220 de potencial com o neutro. Aí, se eu tiver um rompimento aqui do neutro aqui, ó, rompeu, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu fechar meu circuito aqui e fechar ele aqui, a minha fase, ó, chega aqui, passa pelo disjuntor, vem, aqui está fechado, passa pelo interruptor, vem, passa pelo circuito da lâmpada, vem até aqui. Até aqui eu tenho fase. E vou, quando chegar aqui, ó, ainda tenho fase, daqui para cá já não tenho mais. Aqui eu vou ter 0 volts. Entendeu? Então, esse aqui é o risco de você tomar um choque aqui, ó. Você tomar um choque no neutro. Por quê? Porque até aqui eu tenho fase, né? Mas, e aqui? Se eu fechar o circuito, estiver ligado aqui, eu tomo um choque aqui, também tomo. Então, porque está circulando corrente aqui, ó. Né? Então, tá vendo assim, ó. Você só vai deixar de ter corrente, você só vai deixar de dar um choque se aqui estiver desligado. Está desligado? Tá, então pronto. Tem perigo, porque potencial zero. Entendeu? Então, às vezes, muito cuidado, porque o pessoal, eles sabem tudo demais, né? Quer fazer as coisas, quer mostrar que é o que sabe, né? Aí, a prova dele dizer que é bom, o eletricista é pegando, descascando os fios, né? Com comando energizado, para mostrar que é para bom. Mas isso aí, na verdade, ele está mostrando a morte dele, né? Não precisa disso aí, não.
A única coisa que você tem que mostrar para você, o seu trabalho, para você mesmo e para o seu patrão. Né? Através de quê? De serviço, de trabalho bem feito. Né? Então, às vezes os intermediários, né, os caras que estão começando, né? Não, o meu não vai dar choque, né? Não dá se ele estiver desligado. Mas se aqui estiver ligado, aqui estiver ligado, aqui estiver ligado, aqui estiver partido aqui, ó. Que é choque na seta aqui, ó. Choque na seta. Então tá entendido aí? Né? A gente acabou de conhecer um pouquinho da função do neutro, né? Para que ele serve, de onde ele surgiu, a diferença de neutro para terra, né? Se o neutro está a choque ou não, acabei de mostrar, beleza? Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, né? Não deixe para depois, assiste meus outros vídeos sobre inversor de frequência, sobre soft start, comandos, controlador de nível, programador de pressão, controlador de pressão, tudo mais, beleza?